Muito bem. Deixa eu abrir aqui agora o céu e o inferno. Semana passada a gente estava estudando o senhor Antônio Cousteau, né? E ele fez a manifestação lá com tudo aberto, né? Foi muito interessante. A gente está aprendendo muito com esses desencarnes, esses passamentos felizes, né? E tem mais uma evocação desse espírito, né? Vou colocar aqui para que a gente possa. A Cláudia vai ler para nós, e a gente vai comentando, né? Na medida da leitura. Está entrando, vai aparecer para você me fala. Apareceu 3 dias mais tarde. Isso, certinho. Deixa eu voltar aqui. Muito bem. Você quer fazer o comentário? Não, já. Tá. Então vamos lá. 3 dias mais tarde, o espírito do Sr. Cousteau foi evocado em um grupo particular, tendo ditado a seguinte mensagem através de um outro médium: a morte é a vida. Não faço mais que repetir o que já foi dito, mas para vós não existe outra expressão senão esta, a despeito do que dizem os materialistas, preferindo permanecer cegos. Ó, meus amigos, que bela visão as bandeiras do Espiritismo tremulando sobre a terra. Ciência imensa de que tendes apenas as noções básicas. Quantos conhecimentos traz para os homens de boa vontade, para aqueles que quebraram os terríveis grilhões do orgulho, para bem alto proclamar a crença em Deus. Orai, homens, e dai graças a Deus por tantas benesses. Pobre humanidade, se pudesses compreender. Mas não, ainda não é chegado o tempo em que a misericórdia do Senhor deve estender-se sobre todos os homens, a fim de que reconheçam a vontade divina, submetendo-se a ela. É por teus raios luminosos, ciência bendita, que os homens lá chegarão e compreenderão. É ao teu calor benfazejo que eles virão aquecer seus corações junto ao fogo divino, que infunde fé e consolação. Aos teus raios vivificantes, mestre operário, hão de integrar-se em união, porque compreenderão a caridade fraternal pregada pelo divino Messias. Ó, meus irmãos, pensai na felicidade imensa que possuís por terdes sido os primeiros iniciados na obra da regeneração. Honra vos seja feita, amigos. Prossegui para um dia como eu, ao chegar à pátria espiritual, exclamar: a morte é a vida, ou antes, um sonho, espécie de pesadelo que tenha duração de 1 minuto e do qual despertamos para nos vermos rodeados de amigos que nos felicitam, felizes por nos abraçarem. Minha alegria foi tão grande que eu não podia compreender que Deus me concedesse tantas graças pelo pouco que havia feito. Parecia-me um sonho, e, como outrora acontecia de sonhar que estivesse morto, tive
por um instante, medo de ser obrigado a voltar para o infeliz corpo. Não tardou, no entanto, que me desse conta da realidade e agradeci a Deus. Bendizia igualmente o Mestre, que tão bem soubera despertar em mim os deveres do homem que anela pela vida futura. Sim, rogava-lhe bênçãos e agradecimentos, porque o livro dos Espíritos havia despertado em minha alma o arroubo amoroso pelo meu Criador. Obrigado, meus bons amigos, por terem me trazido a vós. Dizei aos nossos irmãos que muitas vezes estou com nosso amigo Samson. Até mais. Coragem, pois o triunfo vos espera. Felizes os que houverem tomado parte no combate. Peraí, só um minutinho. Tá bom. Vamos voltar um pouquinho. Ele começa com essa expressão: a morte é a vida, né? Está falando da vida espiritual, que a gente vai encontrar, né, naturalmente após o nosso passamento, o nosso desencarno, né? Ele fala, isso aqui já foi dito, né? Você sabe. E aqui ele fala da questão, né, de acordar os materialistas, né? Então, a gente vê assim, gente, a importância, né, dentro do nosso pequeno, né, da nossa pequena vida aqui, que está transmitindo por aqueles que se aproximam no desejo, né, de conhecer mais sobre a doutrina, de falar, né, com simplicidade sobre essa doutrina maravilhosa, né, que abre esse mundo novo, né, feliz, né, que é o mundo espiritual, para aqueles que levam a vida reta aqui na Terra, aqueles que procuram, se esforçam, né, seguir os ensinos de Jesus. Vocês podem observar uma coisa interessante. Na medida que a gente vai aprendendo, né, os ensinos de Jesus e vai mudando o comportamento, isso vai cobrindo aquela multidão de enganos que nós tivemos no passado. E a gente abre um novo caminho, porque Deus não quer nos punir. Ele quer simplesmente que a gente se eduque no amor. E, olha, a gente compreendendo isso, muitos espíritos ficam muito presos nessa, eu errei muito, eu tenho que sofrer muito. Não é assim que funciona. Nós precisamos corrigir as nossas imperfeições, principalmente aquelas que nós já reconhecemos como imperfeição. É isso que é fundamental. É isso que a doutrina espírita vem trazer para a gente. De fundamental na minha maneira de ver e de entender a doutrina. Eu vejo assim muita preocupação. Vida passada é importante porque ela nos trouxe até aqui. Mas o que nós vamos fazer, como nós vamos estar amanhã, vai depender muito de como eu estou levando a minha vida agora. Então, a gente precisa tomar muito cuidado para não se deixar levar pelo comodismo. A gente viu ali, né, nos estudos das cartas de Paulo, e nessa leitura do capítulo 2, que o que manda não é os atos externos que a gente pratica, né? E os espíritos têm que tomar muito cuidado para não cair nessa armadilha, de achar que só frequentando as reuniões espíritas, os estudos, e isso vai libertá-lo. Não vai. O que vai libertar a gente é vencer as nossas imperfeições. E a gente vai poder ter essa alegria, né, quando ele escreve aqui. Vemos rodeado de amigos que nos felicitam. Felicitam pelo quê? Pela vitória que nós tivemos sobre nós mesmos. E ficam felizes, você saiu vitorioso de você mesmo. A grande luta nossa não é com as outras pessoas, não é com o mundo, não é com as condições externas. A grande luta nossa é com as nossas imperfeições. Se a gente quer ter um passamento tranquilo, começa a trabalhar,
fazer reflexões, como foi o dia, ver os pontos que precisam melhorar, e não se preocupar, se esforçar com cada trabalho. É isso que a gente vai aprendendo com a doutrina espírita. Isso é libertador, gente. Isso é libertador. O que conta é que como a gente está hoje, espiritualmente falando. Esse é que conta, não é o que nós fomos em vida passada. O que nós fomos em vida passada nos trouxe até aqui. E se nós estamos recebendo essas informações da maneira que nós estamos recebendo, que maravilha que é, né, gente? Que maravilha que é. Porque isso vai dando força para a gente, vai dando alegria, vai dando motivação para a gente continuar, né? A gente vai sentir angústia, a gente vai sentir tristeza, encarnado vai mesmo, não tem jeito. A gente não pode ficar paralisado com isso, né? Isso que nós estamos aprendendo com a doutrina. Porque se a gente fizer bem feito esse trabalho, né? Eu leio muitas vezes a espiritualidade nos dizendo que às vezes uma encarnação é para corrigir uma imperfeição. Uma. Mas é uma imperfeição que nos trouxe muito prejuízo no passado. Quer ver uma imperfeição que dá muito prejuízo? Chama-se a cólera. Inclusive tem um capítulo do Evangelho segundo o Espírito tratando desse ponto. A cólera nos leva muitas vezes a cometer atos que a gente leva às vezes séculos e séculos para conseguir superar. Então, se a gente conseguir corrigir isso, a gente já dá um passo, né? A fazer silêncio, a suportar as situações adversas da vida, né? Hoje eu recebi uma mensagem que me fez pensar para danar, que é a seguinte, eu até vou dividir com vocês. A esperança que as coisas mudem ao nosso redor, as coisas externas mudem, é uma esperança falsa. É uma esperança que nos leva à morte. A esperança verdadeira é aquela quando nós esperamos que nós tenhamos força para superar as nossas imperfeições, que é algo que você tem controle, é seu. E às vezes a gente fala assim, eu tenho esperança que tenha paz no mundo, eu tenho esperança que aquela pessoa que me trata mal não me trate mal mais. O que você está fazendo para que haja paz no mundo? Que imperfeições você está corrigindo em você para que isso traga paz na sua família, traga paz no ambiente que você convive? E essa é a esperança que vale a pena, a esperança na sua força de fazer essa correção. Agora, esperar que os outros façam a mudança é uma esperança falsa, porque depende dele, ele que vai decidir se ele quer ou não. Tá? Então, na medida que eu ouvi isso hoje, eu fiquei pensando, falei, gente, quanta sabedoria, né, a gente entender o que é esperança, né, como Jesus nos ensinou. Né? Ele veio aqui, deu o exemplo, fez o esforço dele, né, e ele fez o que ele podia para nos dar o exemplo, mas ele se concentrou na tarefa que ele podia fazer, ele tinha condição de fazer. E é isso que é importante para nós, que a gente tenha esperança de a gente ter força, né, para fazer essas modificações que nós precisamos fazer em nossas vidas, em nosso espírito, né, educar nosso espírito. Né? Muito bem. Pessoal, vou fazer aquela perguntinha de novo, se alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta, algum questionamento, me corrigir em algum ponto, vocês fiquem à vontade. Ô, Antônio, eu gostaria de falar um negócio sobre a cólera, né? Que eu ouvi hoje. Aquela psiquiatra, acho que ela chama Ana Beatriz, né? Ela é muito... Acho que todo mundo quase conhece ela. Ela estava falando sobre a cólera também hoje, né? E ela disse que ela não fala que é espírita, mas ela parece ser espírita, porque ela passa umas ideias assim, super do mesmo comportamento que a gente estuda, né, do espiritismo.
ela estava falando sobre a cólera, que às vezes, quando alguém fala alguma coisa para a gente, que a gente fica, levanta o batimento cardíaco, já começa a acelerar, e aí você quer revidar, ela sugere, para começo, para quem não tem muito controle, ela sugere que a gente deve sair e falar que vai ao banheiro. E aí ela disse que quando a gente faz a urina, né? Urinar, fazer o xixi, a gente elimina um tanto de adrenalina. E isso tira da parte do sistema nervoso, abaixa a cólera. Eu estou falando isso que eu achei muito engraçado. Mas para isso você tem que estar sempre bebendo muita água, né? Porque senão você não consegue eliminar. Achei muito interessante. Ai, mas esse estudo, Antônio, ele está ajudando muito a gente, viu? É isso que eu também queria dizer. Para mim está sendo muito recompensador. A gente está aprendendo muito, né? A gente está navegando pelas obras de Allan Kardec, né? Muito interessante. Quanta coisa aqui a gente está encontrando, né? E tanta riqueza, né? A gente tem o Emmanuel também, essa obra maravilhosa, né? Dessas mensagens de Emmanuel também. A gente aprende muito, né? Sim. E ele termina aqui, né? Felizes os que houveram tomado parte no combate. Um combate, um bom combate. Combate das nossas imperfeições, né? Para combater os outros, né? E a gente precisa de muita coragem, né? Para a gente fazer essas mudanças e tudo. E eu tenho esperança que todos nós vamos sair vitoriosos dessa nossa luta interna, né? Nós sairemos vitoriosos, né? Porque a gente tem muita ajuda mesmo. Olha que importante que ele falou aqui, ó, finalizando. Pode ler, Câmara. Desde então, o Senhor Cousteau manifestou-se frequentemente, tanto na Sociedade de Paris, como em outras reuniões, dando sempre provas em tais ocasiões da elevação de pensamentos que caracteriza os espíritos adiantados. Opa. Agora é outra mensagem. Terminou. Então, o senhor Antônio Cousteau. Senhorita Emma. Agora é a senhorita Emma. Muito bem. Pode seguir? Bom, se está todo mundo aí, não sei se tem mais algum comentário e tudo, né? Se não, vamos para a senhorita Emma. Pode ir? Não. Senhorita Emma, jovem falecida em consequência de um acidente com fogo após sofrimentos cruéis. Alguém propusera que ela fosse evocada na Sociedade Espírita de Paris, quando espontaneamente se apresentou no dia 31 de julho de 1863, pouco após a sua morte. Eis-me, pois, aqui, ainda no palco do mundo, eu que me acreditava para sempre sepultada em meu véu de inocência e juventude. O fogo da terra haveria de salvar-me do fogo do inferno. Assim pensava em minha fé católica, e, se não ousava entrever os esplendores do paraíso, minha alma trêmula refugiava-se na expiação do purgatório, e eu orava, sofria e chorava. Mas quem proporcionava ao meu combalido ânimo a força para suportar as angústias? Quem se inclinava nas longas noites de insônia e de febre dolorosa sobre meu leito de martírios?
Quem refrescava meus lábios sedentos? Eras tu, meu anjo guardião, que me cercavas com tua branca auréola. Éreis vós também, queridos espíritos amigos, que vinheis murmurar ao meu ouvido palavras de esperança e de amor. O fogo que me consumiu o frágil corpo despojou-me do apego ao que acontecia ao redor. Assim morri vivendo já a verdadeira vida. Não passei pela perturbação, entrando concentrada e serena no dia radioso que envolve os que, depois de muito terem sofrido, guardam alguma esperança. Minha mãe, minha querida mãe, foi a última vibração terrestre que me repercutiu na alma. Como gostaria que se tivesse tornado espírita. Separei-me da árvore terrestre, qual fruto maduro antes do tempo. Ainda não havia sido tangida pelo demônio do orgulho, que instiga as almas infelizes, arrastadas pelo brilho triunfal e inebriante da juventude. Bendigo as chamas e o sofrimento, que representavam prova, uma expiação. Semelhante a esses leves fios brancos do outono, flutuo levada pela corrente luminosa. Não são mais as estrelas de diamantes que brilham sobre minha fronte, mas as estrelas douradas do bom Deus. Ema. Interessante, né? O cuidado de Kardec, né? Ele está trazendo aqui o testemunho de uma católica, né? Tanto é que o início dela, ela fala em purgatório, né? Ela fala que o fogo que ela passou na Terra salvou ela do fogo do inferno, trazendo aquela visão de sofrimento, né? Para que se vá a um mundo melhor. Mas depois ela percebe, né? Ela percebe a realidade, né? Do mundo espiritual. Ela tem também um passamento bem tranquilo, né? Que ela coloca assim, morri vivendo já a verdadeira vida. E o fogo ajudou ela a não se despojar do apego, né? Então, muitas vezes, todo esse sofrimento que nós passamos aqui na Terra, né, as doenças, as dificuldades que nós enfrentamos, ela tem como objetivo nos preparar para a vida espiritual. Quando a gente passa a compreender isso, a gente passa até a agradecer as dificuldades que a vida coloca para a gente, na esperança de termos força de suportá-las sem nos perdermos, né? Sem cair na reclamação e perder a expiação, perder a prova, né? Que foi colocada em nossas vidas por nos termos rebelados contra Deus, né? Aí essa que é a esperança que a gente tem diante das dificuldades da vida, que a gente tenha forças, né? De passar por elas bem, né? Aprendendo, né? Fala da mamãezinha dela, né? Ela tem uma esperança externa, né? Que a mãe dela fosse espírita, mas isso aí depende da mãe, né? É muito interessante. Ela fala aqui do demônio do orgulho, é um demônio mesmo, né? O orgulho nos machuca bastante, nos leva para caminhos não menos felizes, né? Muito interessante. Aí tem uma outra mensagem dela, que a Cláudia agora vai ler para nós. Mas aquela perguntinha de sempre, se alguém quer fazer algum comentário, chamar algum ponto, fiquem à vontade. Se não, seguiremos em frente. Em outro centro, no Havre, também espontaneamente, o mesmo espírito deu a seguinte mensagem no dia 30 de julho de 1863. Aqueles que sofrem na terra são recompensados na outra vida. Deus é todo justiça e misericórdia para com os que sofrem no mundo, concedendo-lhes prazer tão puro e felicidade tão perfeita que não receariam nem os sofrimentos nem a morte,
se pudessem as pobres criaturas humanas sondar os misteriosos desígnios de nosso Criador. A Terra, porém, é um lugar de provas muitas vezes imensas, eivadas de dores atrozes. Resignai-vos se elas vos alcançarem. Inclinai-vos diante da bondade suprema do Deus Todo-Poderoso, se ele vos der um fardo pesado para carregar. Quando ele vos chamar a si, após terdes passado por grandes sofrimentos, vereis na outra vida a vida de venturas. Quão ínfimas eram essas dores e aflições terrestres, ao avaliardes a recompensa que Deus vos reserva, caso a queixa e a lamentação não vos tenham penetrado o coração. Bem jovem ainda deixei a terra. Deus houve por bem perdoar-me, agraciando-me com a vida dos que respeitaram suas vontades. Adorai sempre a Deus, amai-o de todo o coração. Orai sempre, rogando firmemente a Deus, que é o vosso amparo na terra, a vossa esperança, a vossa salvação. Emma. Muito legal. Ela está chama atenção aí, né? Que Deus vos caso a queixa e a lamentação não vos tenha penetrado o coração. Esse é o ponto-chave. Né? Eu falo isso para mim. Né? Na hora que vem as coisas, a gente fica querendo reclamar, e aí não é uma boa ideia. A gente sofre, não adianta nada, perdeu tudo. Né? Então, se a gente quer ter realmente direito à recompensa por ter passado os perrengues aqui na Terra, então tomar muito cuidado para não se tornar um reclamão. Né? É isso que a gente chama a atenção da gente. E adorar a Deus, né? A gratidão a Deus pela vida que nós temos, pela oportunidade que nós estamos tendo. Só lembrando, pessoal, a grande maioria das reencarnações aqui na Terra, elas são planejadas. Então, nós escolhemos as provas, as dificuldades que nós vamos passar aqui na vida, para a gente vencer as imperfeições, ou uma imperfeição. Lembrando da orientação, né, da conversa que a gente teve com a espiritualidade. E a gente tomar cuidado com as armadilhas, né, do egoísmo e do orgulho que nos tiram, né, o ganho que nós poderíamos ter em termos de tira-nos a chance de corrigir a imperfeição, acho que é melhor dizer assim. Né? Com muita atenção. É uma pessoa de formação católica, né, falando da outra vida, já com a visão da outra vida. Quer dizer, o que a espiritualidade nos traz é a visão da verdadeira vida. E na medida que o espírito é o espírito do grau de evolução de Yama, né, ele vai trazer o que o espiritismo nos traz, né, no mundo espiritual. Então, vocês veem que Kardec, assim, não é o espiritismo que vai salvar a gente, né? É nosso trabalho interno, nosso combate interno, né, de corrigir as nossas imperfeições, que nos levará a uma vida melhor, né, uma vida, vamos dizer, produtiva quando a gente desencarnar. Muito bem. Se alguém tiver algum comentário, fique à vontade. Se não, nós vamos estudar agora a mensagem do Dr. Vignal, né? Acho que é assim. O final. Então vamos lá, Cláudia. Dr. Vignal, antigo membro da Sociedade de Paris, falecido no dia 27 de março de 1865. Na véspera do enterro, um médium sonambúlico de grande lucidez e ótimo vidente
ao ser solicitado a transportar-se para junto dele e narrar o que visse, relatou o seguinte: vejo um cadáver em que se realiza um trabalho extraordinário. Dir-se-ia uma massa que se agita como algo que se esforçasse para desprender-se dela, mas que tem dificuldade em vencer a resistência. Não distingo uma forma de espírito bem determinada. No dia 31 de março, o Dr. Vignal foi evocado na Sociedade de Paris. Número 1. Caro Dr. Vignal, todos os seus antigos colegas da Sociedade de Paris guardam excelentes lembranças do Senhor. E eu, em particular, guardo a lembrança de nossas ótimas relações que nunca se interromperam, aliás. Ao chamá-lo ao nosso meio, quiséramos inicialmente dar-lhe prova de nossa simpatia. Ficaremos muito contentes caso queira e possa vir conversar conosco. Caro amigo e distinto mestre, sua amável lembrança e seus votos de simpatia sensibilizam-me. Se hoje consigo vir até vós e assistir livre e desimpedido à reunião de nossos bons amigos e irmãos espíritas, é graças ao vosso bom pensamento e à assistência que vossas preces me proporcionaram. Como dizia com justeza meu jovem secretário, eu estava impaciente para me comunicar. Desde o começo desta noite, empreguei todas as minhas forças espirituais para domar tal desejo. Vossas conversas e as importantes questões que foram discutidas interessaram-me muito, tornando minha espera menos penosa. Perdoa, caro amigo, mas era necessário que expressasse o meu reconhecimento. Dois, em primeiro lugar, diga-nos como se sentiu no mundo dos espíritos. Depois, descreva-nos o trabalho de desprendimento, as suas sensações nesse momento, bem como o tempo necessário até reconhecer a sua nova situação. Estou tão feliz quanto é possível ser, quando se vê confirmar plenamente todos os anseios íntimos que se pode ter tido sobre uma doutrina consoladora e reparadora. Sou feliz. Sim, eu sou, porque agora, sem obstáculo algum, vejo desdobrar-se à minha frente o futuro da ciência e da filosofia espíritas. Mas descartemos hoje tais digressões inoportunas. Virei novamente conversar convosco a esse respeito, sabendo que minha presença há de vos proporcionar o mesmo prazer que tenho ao vos visitar. O desprendimento foi muito rápido, mais rápido do que o meu escasso mérito permitia-me esperar. Fui poderosamente ajudado por vossa assistência e o médium sonâmbulo vos deu uma ideia bastante clara da separação para que eu não insista nesse ponto. Era uma espécie de oscilação descontínua, um arrastamento em direções opostas. Deixei completamente o corpo somente quando ele baixou à terra.
Voltei então convosco. O que o senhor achou de seu funeral? Senti-me no dever de comparecer. Nesse momento, o senhor estava livre o bastante para acompanhá-lo? E as preces que fiz por vós, discretamente, por razões evidentes, alcançaram-no? Sim, como lhe disse, a assistência de todos vós foi de suma importância. E eu regressei convosco, abandonando de uma vez minha velha crisálida. Além disso, como o amigo sabe, as coisas materiais pouco me tocam. Eu só pensava na alma e em Deus. 4. Lembra-se de que, a seu pedido, há 5 anos, no mês de fevereiro de 1860, fizemos um experimento com o Senhor, estando o caro irmão ainda vivo, nota 185, que diz assim: ver a Revista Espírita de março de 1860, notas do autor. Aí teria que ir lá na revista. Né? Nessa ocasião, seu espírito desligou-se e veio conversar conosco. Poderia descrever-nos, tanto quanto lhe seja possível, a diferença que existe entre o seu desligamento atual e o daquela ocasião? Sim, lembro-me disso certamente. Mas que diferença entre o meu estado então e o de hoje? Naquele tempo, a matéria ainda me constrangia com a sua teia inflexível. Queria separar-me de uma maneira mais absoluta, mas não podia fazê-lo. Hoje, estou livre. Um imenso campo do desconhecido abre-se diante de mim. E eu espero avançar com a vossa ajuda e a dos bondosos espíritos a que me submeto, alcançando o mais rapidamente possível os sentimentos que preciso desenvolver e as ações que preciso promover para escalar a trilha das provações, de forma a merecer as recompensas. Quanta majestade, quanta grandeza! É quase um sentimento de pavor que nos domina quando, fracos como somos, intentamos fixar as sublimes claridades. Número 5. Teremos muito prazer em continuar esta conversa, quando o Senhor desejar novamente ter conosco. Respondi sucintamente, sem muito método, às suas diversas perguntas. Não interrogues ainda mais seu fiel discípulo, pois não estou de todo livre. Conversar mais. Não voltou. Conversar mais e mais seria um grande prazer, mas meu guia modera meu entusiasmo. Aí tem uma nota de 186, que diz assim: apoio, orientação e conselhos dos espíritos familiares ou guias ocorrem durante a encarnação, mas também na vida espiritual, até que a força do espírito assistido seja forte o suficiente para conduzir-se, sem dúvidas, na senda do bem. Depois, servirá também ele próprio como guia de outros mais simples, notas do editor. E já pude apreciar bem sua bondade e justiça, de modo que me submeto inteiramente à sua decisão, ainda que com certo pesar de interromper nossa conversa.
Consolo-me pensando que poderei vir com frequência assistir incógnito às vossas reuniões. Falarei convosco algumas vezes, pois vos estimo muito e quero prová-lo. Mas outros espíritos mais adiantados que eu desfrutam de prioridade e devo anuir com aqueles que permitiram a meu espírito dar livre curso à torrente de ideias acumuladas. Deixo-vos agora, amigos, e devo agradecer duplamente não apenas a vós, espíritas, que me haveis chamado, mas ilustre nome de Pascal, aquele que foi e será sempre o mais devoto de vossos adeptos, Dr. Vignal. Pascal. Eles chamaram ele praticamente 4 dias depois dele ter, né, desencarnado, ele é chamado novamente. Né? Então, interessante, o médium vidente, né, ele vê o desligamento do espírito do corpo material. Né? Então, é muito interessante, quem tiver interesse de aprofundar nesse assunto, o livro Obreiros da Vida Eterna, da psicografia do Chico Xavier, do espírito André Luiz, ele fala de 4 ou 5 desencarnações, né, em várias situações, umas mais fáceis, outras mais difíceis, e vale a pena para quem quiser entender esse processo do desencarne, né, da atuação da espiritualidade, do desligamento, as condições, vamos dizer assim, é um complemento a esse livro Céu e Inferno, né, sobre as desencarnações. Muito interessante. E o Espírito traz uma mensagem bem simples, né? Fala da importância das preces, né? A gente sempre que alguém que a gente tem ligações, desencarna, é muito importante as nossas orações, as nossas vibrações, e o Espírito vem confirmar, né? Relatar e agradecer, né? Todo o carinho, né? Tem um ponto aqui que eu achei muito interessante. Ele fala que do desligamento material que ele tinha, não tinha muitas ligações, facilita muito o passamento, né? E ter um pensamento, né? Eu só pensava na alma e em Deus, né? A gente ter esse preparo no momento que chegar o nosso passamento, a gente ter essa fortaleza de pensamento que esse espírito relata, né? E ele relata aqui também a diferença entre desdobramento, então, quando o espírito se desliga um pouco do corpo, né, no processo de desdobramento, que é relatado na Revista Espírita. Eu não trouxe aqui para não ficar muito longo, né? Se vocês tiverem interesse, Revista Espírita de março de 1860. Vocês encontram facilmente as revistas Espírita em PDF, tá? Quem tiver interesse, vale a pena dar uma lida, ver como foi essa experiência. E quando você está no desdobramento, você ainda está ligado ao seu corpo material, né? Que ele relata aqui, que ainda sentiu o peso da matéria, né? Que a matéria constrangia com a sua teia inflexível, quer dizer, que ele queria separar assim mais, mas não podia, mas desencarnava, né? Ele relata isso também, a informação que a gente encontra também nas obras de André Luiz, e tudo quem quiser estudar essa matéria, é bastante interessante. Ele coloca, né, que o espírito Pascoal, vocês vão ver no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, na Gênese, vamos dizer assim, manifestações desse espírito, muito da sua psicografia, né?
as suas informações que vão encontrar nas obras de Allan Kardec. Ele agradece ao Espírito ceder o lugar para que ele pudesse ter essa mensagem para nós, né? Pudesse deixar registrado como foi o desencarne dele. Aí dá para a gente começar esse Espírito. Caso alguém tenha alguma pergunta, alguma colocação, alguma dúvida. Você vê que Kardec toca em alguns processos, né, que Chico Xavier, depois na sua obra, vem ampliar. Você vê a complementação da obra de Allan Kardec na obra do Chico Xavier. Muito interessante a gente começar a enxergar isso, principalmente na coleção de André Luiz, né? Você vai encontrar bastante coisa. E na parte também da religião, também na obra de Emmanuel, né? Então, a obra de Chico Xavier vamos dizer assim, é uma complementação ampla, né, do que Kardec nos trouxe no Pentateuco. Então, vamos ver o senhor Victor Le Boufflet. Victor Le Boufflet, prático do Porto do Havre, morreu ainda moço, aos 20 anos. Morava com a mãe, pobre e humilde comerciante, de quem cuidava terna e afetuosamente, sustentando-a com os ganhos de seu árduo trabalho. Nunca foi visto frequentando cabarés ou entregando-se aos excessos tão frequentes em sua profissão, pois não queria desviar o mínimo que fosse de seus ganhos do piedoso uso que lhe dava. Todo o tempo em que não estava trabalhando, dedicava-o à mãe para poupá-la da fadiga. Atacado de há muito pela doença de que pressentia fosse morrer, escondia seus sofrimentos de sua mãe, com medo de causar-lhe preocupação e de que ela quisesse ocupar-se da parte que a ele cabia nas tarefas domésticas. Era necessário a esse jovem grande cabedal de qualidades morais e uma grande força de vontade para resistir, na idade das paixões, às perniciosas seduções do meio em que vivia. Era de uma piedade sincera e sua morte foi edificante. Na véspera de sua morte, exigiu de sua mãe que fosse repousar um pouco, alegando-lhe ter ele mesmo necessidade de dormir. Sua mãe teve então uma visão. Disse ela que se achava em plena escuridão, quando viu um ponto luminoso que se ampliava pouco a pouco, até que o quarto ficou iluminado por uma brilhante claridade, da qual se destacou radiante a figura de seu filho, elevando-se no espaço infinito. Ela compreendeu que o fim do seu filho estava próximo, e efetivamente, no dia seguinte, aquela nobre alma deixava a terra, enquanto seus lábios murmuravam uma prece. Uma família espírita, conhecedora de sua bela conduta e interessando-se por sua mãe, que ficara assim sozinha, teve a ideia de evocá-lo pouco tempo após a sua morte, que se manifestou antes espontaneamente através da seguinte comunicação: desejais saber como estou agora, bem feliz, felicíssimo. Não desprezeis sofrimentos e angústias, porque são fonte de bênçãos e de felicidade no além-túmulo. A felicidade. Não compreendeis o que significa essa palavra.
As venturas da terra estão tão longe do que experimentamos quando retornamos ao Senhor com uma consciência pura, com a confiança do servidor que bem cumpriu o seu dever e que aguarda, cheio de alegria, a aprovação daquele que é tudo. Ah, meus amigos, a vida é penosa e difícil se não enxergardes o seu objetivo. Mas eu vos digo em verdade que quando vierdes para junto de nós, tendo vivido conforme a lei de Deus, sereis recompensados bem além da conta dos sofrimentos e dos méritos que julgardes haver oferido para o céu. Sede bons, sede caridosos, dessa caridade desconhecida por muitos aí, e que se chama benevolência. Socorrei vossos semelhantes, fazendo por eles até mesmo mais do que gostaríeis que se fizesse por vós, porque conheceis a vossa miséria, mas ignorais a silenciosa miséria alheia. Ajudai minha mãe, minha pobre mãe, único pesar que deixo na terra. Ela deve passar por outras provas para que chegue ao céu. Adeus, vou vê-la, Victor. Muito bom. É o conselho, né, que a doutrina espírita, a doutrina cristã, que é a mesma coisa, né, nos dá, né? A gente ser bom, ser caridoso, né? E ter a benevolência, que é desejar o bem para todos, né? Ele fala um negócio muito interessante, que a gente faça para os outros até mais que a gente gostaria para a gente, né? Que a gente ignora a silenciosa miséria alheia. Você vê o compromisso dele também com a mãe dele, né? Que teve essa oportunidade. Parece um espírito que está, vamos dizer assim, tendo a sua última encarnação, entendeu? Dá a impressão, né? Está aí na minha cabeça. Muito bem, gente. Está faltando 7 minutinhos. Vamos ver se dá para a gente ler a mensagem do guia do médium. Então, o guia do médium transmitiu então a seguinte mensagem: os sofrimentos suportados durante uma encarnação terrestre nem sempre representam uma punição. Os espíritos que, pela vontade de Deus, vêm cumprir uma missão sobre a Terra, como este que se comunicou convosco, são felizes ao passar por males que para outros seriam uma expiação. Aí tem uma nota de rodapé 187, que diz assim: as vicissitudes e as dificuldades da vida em nosso planeta, cuja condição é de expiações e provas, são oportunidades para todos evoluírem. Os simples as enfrentam para adquirir as faculdades da alma, razão, vontade, imaginação. Depois buscam valores, capacidades e qualidades. O senso moral, livre-arbítrio, conhecimento, virtudes, habilidades. São as provas que escolhem para alcançar suas metas. Para os espíritos imperfeitos, quando arrependidos, as provas escolhidas servem como expiação para superar a imperfeição, progredindo e retornando ao bem. Para os espíritos superiores, como Victor Lebuffly, servem-se delas como missões, para atuar como exemplo e auxiliar os demais. Notas do editor. O Paulo Henrique de Figueiredo, né, e o Lucas Sampaio, está nos trazendo a visão do espiritualismo racional, que faz uma diferença entre os instintos, né, inerentes ao corpo animal, e
as faculdades da alma, que é a razão, a vontade e a imaginação. Que à medida que a gente vai evoluindo, nossa razão vai se aprimorando, nossa vontade vai se tornando mais forte, e nossa imaginação tem capacidade de criar, né? De buscar soluções para muitas das nossas dificuldades. Né? Com aquele espírito que se desencarnou, né? ele focou, né, durante o passamento em Deus. Né? Ele usou da imaginação para ele se desligar das coisas materiais para que tivesse um passamento mais tranquilo. E a gente desenvolve isso. E à medida que a gente vai melhorando a nossa capacidade, nós vamos desenvolvendo um senso moral, nosso livre-arbítrio vai se ampliando, nosso conhecimento vai se ampliando, as nossas virtudes e habilidades. São coisas ligadas à alma. Né? Então, ele coloca uma coisa muito importante também, que é a expiação. Quando a gente erra muito, a gente se compromete muito, a expiação traz um equilíbrio para a gente continuar nosso processo evolutivo. A expiação, ela não nos leva a evoluir. Ela nos leva a recuperar o desequilíbrio que nós criamos para nós mesmos. A partir daí, a gente tem condição de receber as provas. Como nós vamos lá, por exemplo, em Divinolândia, nós vemos os nossos irmãos lá em processo de expiação, estão se reequilibrando para reencarnar em condições que deem a ele de continuar seu processo evolutivo. Que talvez criaram situações em suas vidas que desequilibraram muito o seu espírito. Então, eles precisam de reequilibrar-se. Então, a expiação sempre nos leva a um equilíbrio espiritual, né, do nosso espírito, nós nos equilibramos para continuar nosso processo evolutivo. O que é o processo evolutivo? É a gente ampliar a nossa razão, a gente ampliar o nosso senso moral, a gente ampliar nosso conhecimento, as nossas virtudes, as nossas habilidades. Tá? Mas é muito importante a gente entender isso. Então, muitos de nós estão passando por sofrimento. E como é diferenciar expiação de prova? Quando a gente começa a reclamar muito, nós estamos passando um processo de expiação. Quando a gente aceita, nós estamos passando um processo de provas. É simples. Né? Isso é uma orientação que a espiritualidade deu. Assim, expiação, começou a reclamar, está sentindo que o mundo está acabando, você está se reequilibrando. Agora, à medida que vem, as coisas se aceitam, você fica tranquilo, né? Você não perturba as outras pessoas com a sua dificuldade, você busca ajuda de uma maneira equilibrada, você está passando por uma prova. Agora, missão é quando você vem dar o exemplo. Missão é o Chico Xavier. Né? É uma Madre Teresa de Calcutá, é uma irmã Dulce. Ela vem dar um exemplo para Jesus, né? Que é maior missionário do que Jesus, a gente não tem, né? Então, são três situações bem distintas: expiação, prova e missão. Missionários são muito poucos aqui na Terra, né? É muito interessante essa abertura, né? Vamos finalizar, ainda deu a hora. Então, Deu a hora. a gente lê mais uma vez essa mensagem, acabei falando demais. Doutor Gente, Vitor, não, do Vitor Lebuff. Lebuff, a gente volta nele aqui na Guia do Médium. Deixa eu marcar aqui. Alguém gostaria de fazer a oração de encerramento? Tomei sem saliva já. Posso fazer, Antônio? Ô, Nilza. Eu vou agradecer esse momento que a gente esteve junto por dois estudos, né? Agradecer a boa vontade dos nossos amigos, Antônio, Cláudia, e todos que estão aqui com a gente também vibrando. E agradecer a bom Deus, o nosso grande Pai, ao Mestre Jesus, a equipe espiritual que está reunida também nas nossas casas, a todos os espíritos desencarnados também que nos rodeiam, e simplesmente gratidão e alegria por esse momento. E assim,
possamos oferecer a oração que Jesus nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita, Pai, a tua vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, as nossas dívidas, assim também como perdoarmos os nossos ofensores, nossos devedores. E não nos deixe, Pai, cair em tentações e livra-nos de todo o mal. Que assim seja. Sim, sim. Obrigado, viu,